E olha só, agora nós vamos falar dos nossos pets, porque quinta-feira a gente tem que falar desse assunto também por aqui. E nós sabemos que nessa época de outono precisamos tomar mais cuidados com a saúde deles, assim como na nossa. E outra questão que precisa ter atenção nessa época é o uso de anestesia para os bichinhos. Para a gente entender melhor, a médica veterinária Nadine Roberta Walker já está conosco. Nadine, seja bem-vindo ao Ver Mais e já nos explique quais são as doenças que mais acometem os pets nessa época de outono. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Então, as doenças que a gente mais observa nessa época, nessa troca de estação, são principalmente as doenças respiratórias, Os pets, eles ficam susceptíveis a essas doenças porque, consequentemente, a gente vê a baixa da imunidade, A gente também observa muito a questão dos cuidados oftalmológicos, Parece simples, mas é muito importante, porque nessa época do ano a gente observa que o clima ele fica mais seco, Então os pets, eles consequentemente vão ter um detalhezinho ali na questão do olho que vai ficar mais seco, a questão do vento vai estar batendo, então isso acaba causando muito desconforto também, que às vezes acaba passando despercebido, Assim como nós, é muito importante que a gente mantenha a lubrificação, a hidratação desse olho também, Mas a questão mais importante nesse momento é a questão respiratória, Por conta da imunidade. Vem o frio, então assim como nós, eles também ficam susceptíveis à gripe, Principalmente se o protocolo vacinal ele não estiver em dia. Eu ia perguntar sobre isso. Ter as vacinas em dia é importante em todas as épocas, mas agora que começa o frio é ainda mais importante? É ainda mais importante, Dentro da veterinária a gente tem uma série de tipos vacinais, Tipos de vacina, e tem algumas que elas acabam protegendo especificamente contra a gripe, Então é muito importante que o tutor ele tenha contato com o seu médico veterinário de confiança, Para estar atualizando, deixando tudo ok, o protocolo vacinal e deixando assim o seu animal protegido. Nadine, a gente sempre fala por aqui no Ver Mais sobre a importância da alimentação, uma alimentação saudável para os pets também. E isso ajuda na imunidade. O que mais podemos fazer para manter essa imunidade equilibrada? Com certeza. A alimentação de boa qualidade, seja ela da forma natural ou da forma processada, as rações em si, ela é muito importante para o animal, Porque é a partir desses nutrientes que o organismo ele vai estar respondendo em frente à imunidade, em frente às próximas doenças que podem vir a acontecer. Outra questão muito importante, além da alimentação, que a gente observa muito nessa época do ano, é que o pet ele diminui a quantidade de água que ele ingere, Porque não está mais tão quente, então ele não sente tanta sede. Então é muito importante que nesse momento a gente procure oferecer talvez alimentos mais úmidos, Para que o pet ele consiga manter a hidratação, tentar estimular a ingestão de água dele, A gente sempre gosta de falar para o tutor que principalmente para gatinhos, eles aceitam muito bem as fontes, É da natureza deles beber água numa fonte corrente, Então são formas que a gente procura para auxiliar o animal a ingerir mais água. A gente também acaba ingerindo menos água no inverno, Sim. Mas a gente tem a consciência de que tem que ir tentando tomar água, eles não. Outra questão que a gente comentou aí nos bastidores são das anestesias para eles. E nessa época tem mais risco? Tem algum cuidado especial? Certo. Em relação aos riscos, é basicamente o que eu comentei das doenças respiratórias, A gente observa muito durante a anestesia que os animais eles levam um certo período de êxtase do organismo, É normal, a anestesia ela causa isso, Então é muito importante que o sistema respiratório do pet esteja funcionando de uma forma adequada, para que a gente não observe futuras complicações durante a anestesia, durante o pós-operatório principalmente, Muitas vezes a gente observa durante o procedimento anestésico, esse animal fica bem, ele fica estável, mas depois, com a queda da imunidade pós-cirúrgica, ele vem apresentar algumas alterações, algumas complicações, E as anestesias são feitas para alguns procedimentos mais invasivos. Todos os pets podem receber anestesia ou é feito um pré-preparo, algum exame ali de alergia? Certo. Em relação aos exames mais focados em alergias, a gente não consegue fazer essa definição específica, O que a gente faz? Um acompanhamento prévio, já uma conversa com o tutor, para verificar se existem doenças pré-existentes,
Muitos procedimentos são feitos de forma eletiva, ou seja, o animal não tem nenhuma doença, uma castração, por exemplo, né? Da mesma forma, isso não deixa de ser importante essa conversa com o tutor, né? Para a gente talvez diagnosticar uma doença que esteja de forma silenciosa, né? Qualquer detalhe é importante. Além dessa conversa, é muito importante que a gente faça uma avaliação laboratorial desse animal, né? Verificar como é que está a saúde interna dele através dos exames de sangue, né? Esses exames eles vão nos dizer se o animal ele está apto para passar para uma anestesia ou não. É muito delicado te dizer, todo animal pode ser anestesiado, alguns animais não podem ser. Vai depender muito de como está a saúde dele naquele momento. Às vezes é necessário fazer alguma correção, prolongar a data da cirurgia para que a gente consiga fazer essa correção e deixar o animal da forma mais saudável e segura para o procedimento. E para eles também existem anestesias locais e as gerais, assim como a gente é acostumada para o ser humano. Tem mais alguma outra e como define qual vai ser para tal procedimento? Sim. Basicamente, as anestesias locais a gente não consegue fazer de uma forma isolada para o pet, porque ele não tem essa consciência que nem os humanos têm, vou ficar paradinho aqui, preciso fazer um pontinho. É muito raro a gente ver um animal que é tranquilo dessa forma, né? Então, o que geralmente é feito e o que é muito aceito, dependendo do procedimento cirúrgico que for feito, se for mais invasivo, o animal ele é submetido sim a uma anestesia geral, né? Com associação da anestesia local, né? Se for um procedimento mais simples, né, às vezes só uma sedação já é o suficiente. E também existe a injetável, que é a que a gente é acostumada, e eu vi que tem uma que tu dá como um comprimido para o animal. Tem alguma diferença delas? Tem. Basicamente, a gente tem poucos anestésicos que são administrados de forma oral, onde a gente percebe que o animal ele fica mesmo sedado, né? São basicamente anestésicos para auxiliar o preparo da anestesia em si, são mais uns sedativos, né? Para cachorros muito ansiosos ou gatinhos, né? Não param quietos. Não param quietos, às vezes é muito difícil a manipulação ou eles ficam muito medrosos, que a gente observa muito isso, né? Então, eles vêm para facilitar o manejo do animal. Então, às vezes a gente já prescreve esse sedativo, esse calmante para ele em casa, no momento que ele vem, ele já fica mais tranquilo. Muito obrigada, Nadine. Ficam todas essas dicas para o pessoal de casa que tem pet e o mais importante sempre é a gente procurar alguém, um profissional da área, saber se é realmente o procedimento mais ideal para o seu pet. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao Ver Mais.